Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou o Tibério, sou um dos mentores de física aqui do Cotuca. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre decomposição de vetores, certo? Que eu falei que a gente ia começar nessa aula, tá? Bom, para a gente entender o conceito de decomposição de vetores, eu vou demonstrar para vocês em duas ocasiões, só que para o vídeo não ficar muito extenso, porque, querendo ou não, é uma matéria que demora um pouco, tá? Pra gente fazer alguns exercícios, eu vou quebrar esse vídeo em dois, tá? Então essa aqui é a minha parte 1, que a gente vai fazer decomposição de vetores em papel quadriculado. E depois, no nosso último, né, no nosso último vídeo, né, que é o próximo, a gente vai fazer essa decomposição de vetores em um papel normal, né? A gente vai fornecer algumas unidades de medida e a gente vai fazer essa decomposição pelo papel, ok? Então, nessa aula de vetores, a gente vai ver a decomposição em papel quadriculado e na próxima a gente vai ver no papel liso, né? No papel normal. Beleza, gente? Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente falar sobre decomposição de vetores, né? Essa aqui é a nossa primeira parte. Só escrever aqui no enunciado que eu acabei esquecendo. Então, vamos lá. Primeira parte. O que é você decompor um vetor, né? Como que você decompõe um vetor, primeiramente? Bom, isso mais prático para a gente entender é dando um exemplo, certo? Então é isso que eu vou fazer. Para você decompor um vetor, gente, o vetor ele tem que estar na diagonal. Então eu vou supor que eu tenho um vetor que está assim, ó. Deixa eu só tentar fazer mais bonitinho, para a gente tentar manter aqui uma igualdade. Então vamos supor que eu tenho um vetor assim, ó. Esse vetor aqui eu vou chamar de vetor A, ok? Perfeito. Você se lembra dos eixos que cortam o vetor? Isso, eixo x e y. Muito bem. Então, a gente vai ter aqui, ó, um eixo, que a gente vai chamar, nossa senhora, deixa eu só ajeitar ele aqui, como se fosse um eixo, como se fosse num plano cartesiano, certo? Num eixo como se fosse num plano cartesiano, ok? Então, esse eixo aqui que está mega tortinho, usem régua para fazer, tá, gente? Lembrando que régua não é RA, tá? Usem uma reguinha bonitinha. Então, a gente tem o nosso eixo X e o nosso eixo Y, certo? No caso, o Y na vertical e o X na horizontal. Jesus, ficou muito torto. Enfim, vamos lá. Como que eu vou decompor o meu vetor? Eu vou traçar um pontilhadinho aqui, ó, do final da extremidade do meu vetor em ambos os eixos. E eu vou achar um correspondente neste eixo aqui e nesse eixo aqui. E para mim decompor o vetor, eu vou ter que preencher esse espaço aqui, ó. Quando eu preencher esse espaço, eu vou formar um vetor. Esse vetor que eu formar, ele vai ser chamado de AX, quando ele está na horizontal, e quando ele está na vertical, eu vou chamar ele de AY. Ah, olha que legal. Então aqui vai ser o meu AY. Bacana, perdão, gente. Bacana. Isso é decompor o vetor? É. O que acontece quando eu faço decomposição de vetor? Quando eu faço a decomposição de vetor, o meu vetor original, no caso o meu vetor A, ele deixa de existir. Então o que vai acontecer? Se eu decompor esse vetor A, olha o que vai sobrar para mim. Eu vou ter dois eixos. Eu vou ter um vetor no eixo vertical, no caso o meu vetor AY, e eu vou ter um vetor no eixo horizontal, que no caso é o meu vetor AX. Beleza? Perfeito. Agora, se vocês olharem para isso aqui, vocês se lembram de uma coisinha. Vocês se lembram do método de soma do quê? Dos paralelogramas, isso mesmo. Se a gente traçasse, né, se a gente quisesse somar o AX com a Y, a gente teria um vetor resultante aqui, ó, pontilhadinho aqui. Ok? Então a gente voltaria com o vetor A se a gente somasse o vetor AX e o vetor Y, tá? Mas, como a gente fez a decomposição do vetor A, o vetor A deixou de existir. Aí vocês devem estar se pensando, putz, Tibério, mas para que isso aqui é útil, né? Para que eu vou usar essa tal dessa decomposição? Bom, a gente vai ver agora alguns casos, né, que a gente pode usar essa decomposição. A gente poderia usar a decomposição por causa, no caso, né, nesses casos acima aqui, mas não é o que a gente vai fazer agora. A gente vai dar alguns exemplos novos, ok? Então, para a gente começar o nosso estudo de vetores, a gente vai fazer essa decomposição, né, o estudo de decomposição de vetores, eu vou desenhar dois eixos. Eu vou ter novamente um eixo Y, por exemplo, o eixo Y, e eu vou ter o eixo X. Só para alongar aqui mais um pouquinho, aí beleza. E eu vou ter também o meu eixo X. Ok? Perdão, gente, pela minha coordenação, mas eu sou péssimo para desenhar essas coisas. Meu Deus. Linhas retas eu sou péssimo. Beleza.
Então eu tenho aqui meus dois eixos, meu eixo x e meu eixo y. Perfeito. Agora, gente, eu vou desenhar dois vetores. Eu vou desenhar um vetor que eu vou chamar, nossa, foi torto. Um vetor que eu vou chamar de vetor A, que é esse carinha aqui em verde. Deixa eu só escrever o x ali que apagou o x. E um vetor que eu vou chamar de B, que é um vetor que ele vai vir aqui, ó. Opa, que ele vai vir aqui. Nesse sentido aqui. E eu quero saber qual que é o meu vetor resultante, né? Qual que é o meu vetor resultante do meu vetor soma. Do meu vetor soma R igual a A mais o meu vetor B. Ok? Quero saber qual que é a resultante dessa soma vetorial. Ok? Deixa eu só escrever de novo ali para ficar bonitinho. Então, qual que é o meu vetor A mais B? Né? Qual que é o resultante desse vetor? Bom, primeiro eu vou pedir para que vocês tentem fazer aí na casa de vocês, para vocês tentarem estimular, para ver se vocês conseguem. Se vocês não conseguirem, não tem problema que a gente vai fazer junto. Bebam água, tá, gente? É importante vocês beberem água, mesmo de noite aqui o negócio pega. Então, beleza. Pausaram o vídeo, tentaram fazer, então vamos resolver esse exercício aqui. Bom, se vocês olharem, a gente pode fazer uma decomposição de vetores, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos decompor o nosso vetor A. Ok? Só vou trocar o escritinho do A aqui, só para não atrapalhar a gente, só para a gente entender aqui, tá? Então, nosso vetor A. Bom, eu vou traçar uma linha pontilhada, que eu preciso achar, né, a correspondente dele no eixo x e eixo x e y. Então, eu vou ter aqui, ó, no eixo y, eu vou traçar aqui, achei. Ah, então esse ponto aqui corresponde ao eixo y. Beleza. E no eixo x, ó, sai da extremidade, tô descendo aqui para o eixo x, achei esse ponto aqui. O que a gente precisa fazer agora? Desenhar duas retinhas, né, dois vetores novos. Então, a gente vai ter aqui o nosso vetor novo, que é o nosso vetor ax. E a gente vai ter aqui na vertical para cima o nosso vetor AY. Quando eu decomponho os vetores, eu sumo com o vetor antigo. Aqui, então eu vou sumir com o nosso vetor A. Eu fiquei com dois vetores novos, né? Com o AY e com o AX. Perfeito. Agora o vetor B, gente. Ó, o vetor B, vamos traçar as pontilhadinhas. Ó, vamos aqui, ó. Achei aqui, ó. Então vamos desenhar ele aqui. Não vou desenhar em cima do eixo, tá, gente? Só para ele não sumir, tá? Para não ficar em cima do AY, senão vocês não vão conseguir enxergar depois ele. Ok, mas ele tá aqui, ó. BY. Perfeito. E o vetor aqui, ó. Achei legal. Então eu vou ter aqui vetor BX. Beleza. Então o que eu vou ficar, né? Qual que vai ser o meu resultado? Eu vou ter isso aqui. Eu vou ter dois segmentos. E agora a gente vai ter vetores que estão se somando, certo? A gente vai ter uma soma vetorial para fazer. A gente chama essa soma vetorial, né, desses dois eixos agora que estão separados, de soma vetorial resultante do eixo x e de soma vetorial resultante do eixo y. Ok? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai achar essa soma vetorial resultante. Então, vamos lá. Para o nosso Rx, o que vai ficar? O Rx vai ser o vetor Ax mais o vetor Bx, tá, gente? Não é menos. Lembrem que o menos ele significa outra coisa quando a nossa expressão está assim, tá? Tomem cuidado. Então, vamos lá. Então, o módulo do nosso vetor Rx vai ser igual ao módulo do meu vetor Ax menos o módulo do meu vetor Bx. Perfeito. Então, o módulo do meu vetor Rx vai ser o quê? Vai ser o módulo do meu vetor Ax. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 menos Bx. Bx vale 1. Então, 4 menos 1. Então, a gente vai ter que o módulo do nosso vetor Rx vai ser 3u. Ok? Estou adotando aquela medida que a gente está usando para todas as nossas, né, pocket aulas. Bacana. Agora, vamos fazer a nossa resultante do eixo y, certo? Então, essa aqui foi do eixo x. Vamos anotar aqui, ó. Eixo x. Agora a gente vai fazer a do eixo y. Vamos lá, então. Então, a do eixo x foi essa. A do eixo y vai ser o quê? Ry vai ser igual a AY mais BY. Eles estão no mesmo sentido, então a soma modular deles, né, o módulo deles, vai ser AY mais BY. Vai ser o módulo de AY mais BY.
Então a gente vai ter que RY vai ser a y vale 2 mais BY, que vale 2 também, 2 mais 2. Então a gente vai ter que RY é igual a 4U. Perfeito. Então, gente, se vocês quiserem fazer um esboço, é legal vocês fazerem, tá? Quando vocês terminarem de calcular, ok? Como que vocês vão fazer esse esboço? Ó, eu gosto de fazer assim, ó, esboço. Ou vocês podem for o BY, o AY, o BX e o AX, um esboço, e depois vocês fazem um desenho embaixo, ou vocês colocam direto as resultantes RX e AY para vocês acharem o vetor R depois, ok? Eu particularmente prefiro fazer os eixos, as resultantes dos meus eixos primeiro, mas se vocês quiserem fazer um desenho com os vetores AX, BY, AY, BX, vocês podem fazer também, porque ajuda bastante na resolução de exercícios desse tipo, beleza? Bacana. Então, vamos lá fazer o nosso esboço. Perdão, gente, estou com um solucinho. Então, vamos lá. O nosso esboço ele vai ficar como? Olha, o sentido do meu vetor do eixo x ele vai ser para a direita, certo? Ele vai ser para a direita e a minha direção vai ser horizontal, certo? Eu vou ter uma direção horizontal com sentido para a direita. Bacana, então a gente vai desenhar aqui o nosso vetor Rx. O Rx ele possui 3 unidades, então a gente vai desenhar aqui 3 quadradinhos. A gente vai escrever aqui Rx. Perfeito. E o meu RY? O meu RY está para cima, a gente está somando dois vetores que estão para cima, e o RY ele possui 4 quadradinhos, então vai ser 1, 2, 3, 4. Então vai ser aqui, ó. Beleza. Como vocês podem ver, eu caracterizei, né, estou fazendo uma soma no método do polígono, que é quando a gente junta a origem na extremidade, né, ou extremidade na origem. Então, o meu vetor resultante vai ser esse cara aqui, ó. Vai ser esse cara aqui. Ok? Perfeito. Aqui, gente, eu vou ter um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar que o meu vetor resultante ao quadrado vai ser o meu vetor RY ao quadrado mais o RX ao quadrado. Então, eu vou ter que o módulo do meu vetor R ao quadrado vai ser RY ao quadrado. RY vale 4, 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Então, a gente vai ter que o módulo do meu vetor R vai ser o quê? Vai ser 16 mais 9 dá 25. Então, o módulo do meu vetor R vai ser igual a raiz de 25. Portanto, eu tenho que o módulo do meu vetor R vai ser igual a 5. Ok? Então, a gente achou aqui o módulo do nosso vetor R. E é assim que a gente faz a decomposição a decomposição de vetores, né? Que a gente pode usar a decomposição de vetores para fazer cálculos de vetores que estão na diagonal, tá? Que vai ajudar muito nesse processo. Bom, gente, agora esse processo aqui ele é mais intuitivo porque ele é feito no quadriculado, ok? Ele é mais rápido porque ele é feito no quadriculado, logicamente. E ele também tem um outro tipo, que vai ser o tipo que a gente vai ver na próxima aula, senão a aula vai ficar muito extensa, porque o outro tipo ele é bem mais maçante de se trabalhar, ok? Então, próxima aula eu vou passar um exemplo para vocês, tá? De 3 vetores na diagonal, e a gente vai fornecer alguns dados sobre esses vetores. E eu peço para que vocês prestem muita atenção, ok? Porque é um conteúdo de extrema importância e que vocês vão usar para a física para o resto da vida de vocês, ok? Bom, agradeço por vocês a audiência. Qualquer dúvida, vocês procurem a gente lá na monitoria. Nossos horários estão no site, no mural, lá no nosso Discord, lá no e-book. Que aí, qualquer dúvida que vocês tenham, procurem a gente lá, tá? É uma matéria que ela é razoavelmente complexa e é totalmente entendível, porque é uma matéria que foi muito maçante para a gente aprender também no primeiro ano. Então fiquem tranquilos se vocês tiverem dúvidas. Procurem a gente, tá, gente? Não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus. Ok? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Qualquer coisa, conta lá com nós na mentoria. Até mais, gente. Bons estudos pra vocês. Tchau, tchau.